Olá pessoal, sou a professora Eliane. A gente vai ter a aula hoje de cirrose hepática, da disciplina de gastroenterologia do Sistema Biológicos e Clínica Médica 3, do sexto termo da medicina. Vamos começar com o nosso assunto então. Bom, a definição de cirrose, guardem esse conceito, é o estágio avançado da fibrose hepática, caracterizada pela distorção da arquitetura hepática e a formação de nódulos regenerativos. Então a gente vê aqui que o fígado, que era um órgão que tinha as bordas finas e lisas, né? Ele vai se transformar em bordas serrilhadas, nodulares. A gente vê que esse parênquima aqui também era bem homogêneo, vai ficar heterogêneo, cheio de nódulos. Esse fígado ele vai também reduzir de tamanho, aumentar as fissuras. Então são vários achados que a gente vê na investigação da cirrose, né, no diagnóstico da cirrose. A biópsia é o padrão ouro para a gente chegar nesse diagnóstico, porém nem sempre é necessário, né? Então, assim, a gente vai guardar a biópsia para alguns casos específicos. Então, a biópsia, apesar de falar o diagnóstico definitivo de cirrose, a gente nem sempre vai precisar da biópsia. A gente tem outros comemorativos que conseguem trazer para a gente esse diagnóstico. Na epidemiologia, a gente sabe que é uma doença de distribuição global, independente de raça, idade, gênero, tá? Comete todo mundo, tá? Qualquer pessoa pode estar suscetível, isso porque a gente tem diversas causas de cirrose, né? Dessa doença avançada do fígado. A prevalência é de 4,5% a 9,5% da população mundial, chegando aí a 100 milhões de pessoas no mundo. E os fatores causais são influenciados sim por variações geográficas, tá? Então a gente sabe que o álcool é uma causa frequente no mundo, mas, por exemplo, a gente vê que em países muçulmanos a gente não tem muito, ou então a gente vê também que infecções por hepatite B e C também são amplamente distribuídas, né, no globo, mas tem uma certa prevalência lá em países orientais, esse tipo de coisa. Aqui nesse gráfico ele mostra então as principais causas de morte no mundo em 2017, né? E a gente vê que as doenças hepáticas estão aqui, ó, quase ganhando aqui de diabetes, né? Mas estão ganhando de acidente de trânsito, então é uma causa importante de morte no mundo, né? Já nesse outro gráfico aqui de 2000 a 2019, a gente não vê mais as doenças hepáticas. Isso pode representar que esses pacientes eles têm tido acesso mais à saúde, a diagnóstico e a tratamentos, né? Não só de compensação das doenças do fígado, quanto o transplante hepático. Existe uma classificação morfológica em micronodular e macronodular e mista. Esses nódulos, então, eles têm um valor de referência aí. Quando esses nódulos medem até 0,3 centímetros de diâmetro, a gente chama de micronodular. E quando são maiores do que 0,3 centímetros de diâmetro, chama de macronodular, tá? As doenças macronodulares, elas são mais caracterizadas pelas hepatites virais crônicas e as micronodulares mais caracterizada por álcool, hemocromatose, algumas causas colestáticas. Entretanto, a gente não usa mais essa classificação, uma classificação antiga, a gente não vê necessidade hoje de continuar classificando dessa forma, tá? Voltando um pouquinho aqui na anatomia do fígado, lembrar que o fígado aqui principalmente tem um lobo hepático esquerdo, um lobo hepático direito, mas eu quero falar para vocês bastante aqui da irrigação desse fígado, que ele é irrigado então pelas artérias hepáticas, mas principalmente pela veia porta, né, que é formada pela mesentérica superior, pela mesentérica superior, essa que eu tô apontando agora, e pela esplênica, tá? Então, aqui a gente tem a veia porta. Esse é o principal aporte sanguíneo do fígado.
E aí, todos esses vasos, eles se ramificam, né, para dentro do fígado. Lembrando também que daqui de dentro do fígado saem os ductos e canalículos biliares, formando aqui, então, o hepatocolédoco, vesícula biliar, colédoco, etc, tá? Queria lembrar um pouquinho sobre isso. Olhando mais lá dentro do fígado, então, já numa porção aí microscópica, né, a gente vê o lóbulo hepático, que é formado, então, basicamente, por células estruturais do fígado, que a gente tem os hepatócitos, né, aqui ó, os hepatócitos, os colangiócitos, que formam os ductos biliares, perdão, e também, principalmente, vasos. Vasos é uma parte importante da morfologia hepática, se a gente for olhar ali bem de pertinho. Então, a gente tem aqui o trato portal, né, que a gente tem aqui um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática e o ducto biliar, tá? E aí esse sangue, ele vai se misturar, então, arterial e venoso, formando os sinusoides, que vão drenar para uma veia central, que é a veia centrolobular. Aqui a gente vê, então, que o aporte sanguíneo de oxigênio, de nutrientes, também é diferente até chegar aqui nessa drenagem da veia centrolobular. Então, a gente sabe que essas estruturas que estão em zona 1, elas recebem mais aporte de oxigênio e nutrientes, e as que estão em zona 3, menos. Isso define aí algumas características histológicas de algumas doenças, tá? Então, esse aqui é o trato portal que eu tinha falado para vocês, né? Então, a gente tem aqui um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática, que está chegando o sangue, e o ducto biliar, que está drenando a bile, tá? Esse aqui, o caminho é inverso. Então, um outro campo de visão aqui para vocês enxergarem o trato portal, né? Então, tem aqui o ramo da veia porta, o ramo da artéria hepática. Então, a gente tá vendo aqui a flechinha, ó, que o sangue tá chegando, e aqui ele vai se misturar nesse novo vaso aqui, que agora a gente chama de sinusoide, tá? E aí, esse sangue misturado, arterial e venoso, vai ser drenado aqui pela veia central, veia centrolobular. Nesse caminho aqui que ocorrem todas as trocas, tudo que acontece dentro do fígado ocorre aqui nessa região, tá? A gente tem aqui esses macrófagos especializados na parede dos vasos, que são as células de Kupffer, tá? Aqui também na parede dos sinusoides a gente vê o espaço de Disse, aqui ó, espaço de Disse, tá? É um espaço virtual que está entre, então, as células do vaso do sinusoide, né, e os hepatócitos. Esse espaço de Disse é onde estão as células estreladas, também chamada de células de Ito, tá? São essas células aqui pintadinhas, ó, cheia de bolinha amarela. Essas células, elas são responsáveis. Na verdade, elas têm uma função básica de armazenamento de algumas vitaminas, e o espaço de Disse a gente vê também as traves de colágeno que dão sustentação para o nosso órgão, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui uma marcação e a gente vai dar mais um zoom aqui nessa parte aqui para vocês entenderem um pouquinho mais do que acontece lá dentro do fígado. Bom, então, aqui, ó, é a luz do sinusoide, então eu tenho sangue arterial e venoso misturado, eu tenho a parede do sinusoide com as células endoteliais, eu tenho as células de Kupffer, que são macrófagos especializados aqui na parede do sinusoide para sentinelas, né, da nossa imunidade, e aqui a gente tem as células estreladas, ó, lembra que eu falei que era uma célula, né, com bolinha amarela, tal, aqui nessa outra representação tá com outra cor.
Essas células, elas são quiescentes, elas têm basicamente a função de armazenamento de vitamina A, D, E e K, complexo B, ferro, ácido fólico e também eles são responsáveis pela síntese proteica, tá? E elas produzem aqui essas fibras colágenas delicadas, né, que dão sustentação para as estruturas do fígado aqui no espaço de Disse. E aqui, nessa camada de baixo, a gente tem os hepatócitos, tem aqui os canalículos biliares, né, que também estão passando aqui nessas regiões, tá? E aqui que acontece todas as trocas, certo? Bom, aí aconteceu algum tipo de agressão no fígado, tá? Essa agressão no fígado, então, ela vai causar ativação de citocinas, como liberação de interleucinas, que vão estimular a proliferação de miofibroblastos, né? Que vão promover a síntese do tecido conjuntivo, né? Aqui no espaço de Disse, quando a gente tem, então, toda essa ativação das células de Ito, as células estreladas, elas vão começar a produzir fibras colágenas, tá? Elas também vão ativar as células de Kupffer, que também vão liberar fatores de coagulação, fatores de necrose tumoral, quimoatrativos de proteína, né, que faz aqui a quimiotaxia, a contração. Isso vai estimular toda aqui essa região do espaço de Disse, onde a gente tem então as células estreladas que vão ser estimuladas a produzir o colágeno. Fazendo isso, a gente vai ter muitas fibras colágenas entre os sinusoides e os hepatócitos, causando então disfunção e morte desses hepatócitos. Se eu interrompi aqui as trocas que estavam acontecendo, inclusive as trocas de nutrientes, né, e oxigênio, essa célula aqui vai sofrer então uma apoptose, a gente vai então iniciar as doenças hepáticas, tá? Lembrando então que essas traves fibróticas que eu produzi ali, elas vão fazer essas delimitações desses nódulos degenerativos, né? Então aquela foto que eu tinha mostrado, essa outra foto aqui formando os nódulos, né? Então, esses nódulos que a gente vê nessas imagens assim, do fígado doente são justamente essas traves fibróticas produzidas no espaço de Disse, tá? E aí, a cirrose vai causar então uma vasodilatação esplâncnica, tá? Aquele estado, né, cheio de fibrose, né? Vai causar uma vasodilatação esplâncnica, que é uma vasodilatação das alças intestinais, estimulada então pela liberação de óxido nítrico. Isso vai levar a um estado hiperdinâmico e vai então diminuir a resistência vascular periférica, tá? E isso aumenta a nossa frequência cardíaca, aumentando então o nosso débito cardíaco. Essa vasodilatação esplâncnica também vai gerar uma má distribuição da volemia, com redução do volume circulante efetivo e com tendência à hipotensão arterial. Então, todo paciente cirrótico, em geral, ele tem uma pressãozinha mais baixa, tá? Essa redução aqui do volume circulante efetivo vai estimular, então, renina, angiotensina, aldosterona, o sistema nervoso simpático e o hormônio antidiurético, fazendo então retenção de água e sódio e levando a ascite e edema, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho das causas da cirrose, tá? Das causas metabólicas, a gente tem alguns erros congênitos ou adquiridos em crianças e jovens adultos, tá? Causados então por galactosemia, tirosinemia, doença de Wilson. Vou chamar a atenção aqui da doença de Wilson, que é aquela doença relacionada ao metabolismo do cobre, tá?
cobre ele é depositado em diversos órgãos, inclusive no fígado e também no sistema nervoso central, causando uma demência, né? Quando o paciente vai ser adulto, traz um atraso de desenvolvimento cognitivo, várias coisas. E em idade mais avançada, a gente vê a hemocromatose, que é uma doença relacionada ao metabolismo do ferro. A gente vê um quadro de hiperferritinemia, então tem muito ferro no sangue. A gente vê o índice de saturação de transferrina aumentado. Esse ferro também vai ser depositado nos órgãos, inclusive no fígado, causando uma hepatopatia crônica. Outra causa também em adultos com idade mais avançada seria a deficiência de alfa-1 antitripsina, que é uma doença muito rara, tá? Mas também deve ser investigada. Dentre as causas virais, a gente tem principalmente a hepatite B e C, tá? Que tem uma distribuição global, hepatite B e C. Hoje a gente tem tratamentos curativos efetivos para hepatite C com os DAAs, né? Enquanto a hepatite B a gente tem os análogos de nucleosídeos que ainda só controlam a doença, não fazendo necessariamente o clearance do vírus, mas também muito efetivos hoje em dia, tá? Fazendo então o diagnóstico dessas doenças, a gente consegue tratar esses pacientes. O problema é quando eles já estão aí com uma hepatopatia avançada, né, com grau de cirrose, e aí a gente vai ver as complicações da cirrose nesses pacientes, tá? As hepatites virais, elas são transmitidas principalmente por troca de fluidos, tá? Mas principalmente esses fluidos sanguíneos, tá? A transmissão sexual, ela existe, mas ela é bem baixa, tá? O álcool também é a principal etiologia nos pacientes adultos. A gente sabe que 5 a 10 anos de ingestão de álcool aí, 40 a 60 gramas por dia e 20 a 40 gramas por dia, 40 a 60 gramas por dia nos homens e 20 a 40 gramas por dia nas mulheres, já pode levar a uma hepatopatia crônica em 5 anos, com esteatose hepática, e em 10 anos chegando até a evolução dessa fibrose, né, do fígado e cirrose, tá? E aí a gente sabe que então 330 ml de cerveja ou chopp equivale a 100 ml de vinho, que equivale a 30 ml de destilado, né, uma dose de destilado, corresponde de 10 a 12 gramas de álcool por dia. Então, a gente vai fazer essa conta aqui, né, aproximada do paciente e o tempo de ingestão, a gente vai chegar nessa conclusão que o paciente, então, pode ter como causa da doença crônica do fígado o álcool, certo? Quanto à cirrose induzida por fármacos, ela é uma causa sempre a ser bem investigada, tá? Não é qualquer medicação que leva à cirrose. A gente tem sim muitas drogas, muitos tóxicos que são hepatotóxicos, né? São tóxicos para o fígado, sim. Tem muito até ativos fitoterápicos também, que têm um potencial hepatotóxico, mas em geral de causar uma doença aguda, tá? Que é a doença hepática induzida por drogas, tá? Que geralmente a gente vê, então, quadro agudo, né? Faz uma hepatite. Algumas medicações em específico a gente vê essa indução com uma agressão a longo prazo que vai levar a cirrose, como o metrotexato, que é um imunossupressor, a isoniazida, que é uma das medicações usadas no tratamento da tuberculose, a alfa-metildopa, que é um antihipertensivo, tá? Então a gente sempre tem que estudar bem qual a história desse paciente para a gente pensar se essa doença que ele tem é realmente causada por drogas, tá? As doenças
doenças autoimunes, então, elas são uma outra grande causa de doenças do fígado. Então, a evolução da hepatite autoimune pode levar a cirrose em alguns anos. As colangiopatias autoimunes também podem levar cirrose em alguns anos. A colangiopatia, ela é mais comum nas crianças, né? Hepatite autoimune pode ser criança também, mas mais mulher jovem ou adulta. E a gente sempre pode pensar nessa apresentação bimodal em mulheres de idade jovem e na pós-menopausa, tá? As doenças biliares, elas ocorrem de uma outra forma. Por exemplo, a colangite biliar primária, né? A gente atualizou esse nome aqui, não fala mais cirrose biliar primária, colangite biliar primária. Ela é uma doença autoimune também, né? A gente tem um autoanticorpo específico que é o antimitocôndria e é uma doença das vias biliares microscópica, tá? Enquanto a colangite esclerosante primária é uma doença das vias biliares também, causando aí estenoses e dilatações, é a mesma doença que está relacionada com as doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, né? Mas também podem ocorrer, então, obstrução de vias biliares, né, por algum motivo. O paciente pode apresentar colangites de repetição. Isso vai causar, então, doenças crônicas da árvore biliar, chegando, então, a um diagnóstico, né, de cirrose. Aí, cirrose biliar primária seria a evolução da colangite biliar primária. E a cirrose biliar secundária seria uma evolução das outras doenças do fígado que atingem, então, as vias biliares, tá? A obstrução do fluxo venoso hepático também é uma causa a ser investigada. A síndrome de Budd-Chiari seria a trombose de veias pós-sinusoidais, tá? Então, veias hepáticas, cavo inferior, tá? A doença veno-oclusiva é uma doença do sinusoide, mas também a gente pode pensar em pericardite constritiva. Então, justamente aquele paciente que tem uma doença cardíaca e isso está atrapalhando o fluxo venoso que está saindo do fígado, né? Porque o fígado é a última passagem ali para o sangue chegar no coração, né? Passa pelo fígado, cai na veia cava inferior e sobe e vai para o coração, né? Então, isso também prejudica ali, fazendo uma hepatopatia congestiva, né? E isso ao longo do tempo vai causar também cirrose, tá? As doenças criptogênicas, então, que não tem causa, chegam a 5 a 10% que ficam sem etiologia. Só que a gente sabe atualmente que muitas dessas doenças que no passado aí não tiveram seu diagnóstico definido, provavelmente devem ser esteatohepatite não alcoólica, né? Que é uma doença que a gente estudou no bimestre passado. Então, hoje a gente sabe que provavelmente quando a gente não fecha muito o diagnóstico, é possível que seja esteatohepatite não alcoólica, né? A NASH. E aí vai depender da necessidade de fazer uma biópsia nesse paciente ou não e tudo mais, tá? E como ocorre então a progressão da doença? Bom, 30% dessas pessoas que vão ter doenças crônicas do fígado em 20 anos vão evoluir para cirrose hepática. Desses pacientes aqui, 2 a 5% evoluem com insuficiência crônica do fígado e desses pacientes cirróticos, 4% apresentam já uma das complicações da cirrose, que é o carcinoma hepatocelular, né, o câncer do fígado, tá? E aí a gente vai falar agora um pouquinho das manifestações clínicas, são várias, tá? Anorexia, perda de peso, fraqueza, fadiga, equimoses, edema de membros inferiores, o aumento do volume abdominal, febre, né? Então a gente sempre vai ter qualquer desses sintomas assim que são bem inespecíficos podem aparecer na cirrose. Outra coisa que pode acontecer são distúrbios neurológicos, né? Confusão, distúrbio do sono,
Os distúrbios relacionados com o metabolismo das bilirrubinas, né? A icterícia, quando o paciente fica amarelado, a colúria, quando a urina fica escura, né? Cor de Coca-Cola, e o prurido pela deposição de sais biliares na pele que causam prurido. E também os quadros relacionados a sangramentos, né? Hematêmese, que é vomitar sangue, a melena, que é quando o paciente evacua fezes enegrecidas em borra de café, e hematoquesia quando tem ainda algum sangue vivo, amarronzado nas fezes, tá? Misturado com as fezes. Nas mulheres, o que pode acontecer é a amenorreia, né? Ou ciclo menstrual irregular, com a anovulação, isso em decorrência de alterações da testosterona, do estradiol, da prolactina, do hormônio luteinizante, porque a gente sabe que esses hormônios eles são metabolizados lá no fígado, né? Nos homens pode ocorrer então o hipogonadismo, a impotência, a infertilidade, a perda de libido e a atrofia testicular. Na pele, a gente vê então a icterícia, né? Quando a bilirrubina total já está indo de 2 a 3, a gente já vê icterícia nas mucosas e na pele. E deixa eu mostrar uma foto aqui. E também as aranhas vasculares, né? Que são as telangiectasias, que a gente vê uma arteríola central rodeada por vênulas, principalmente na face, no pescoço, no colo, no tronco e nos membros superiores. A gente não vê muito no abdômen e nos membros inferiores, tá? Então, aqui é icterícia. E aqui, ó, as telangiectasias, né? A gente chama também de spiders, aranhas vasculares, alguns nomes. Na cabeça e pescoço, a gente vê aumento da glândula parótida. E também esse fétor hepáticos, que é um odor que ele é bolorento, meio adocicado, e também pode estar, que deve estar relacionado com as derivações portosistêmicas que ocorrem lá na hipertensão portal. É um odor associado à encefalopatia hepática, tá? Que quando o paciente ele tem diversas toxinas no sangue, a gente vai ver que pode aparecer esse odor meio adocicado. Ele também é chamado de hálito dos mortos, tá? É bem dramático esse nome. E pode estar associado, então, nesses pacientes, tá? Pode ser um achado também, manifestação clínica. A ginecomastia e a rarefação dos pelos, né? Que seria aí por conta também dessas alterações hormonais, ó, ginecomastia, e o paciente quase não tem pelo, ó, não tem pelo no peito, nas mamas, na barriga, na parte pubiana também. Ocorre então em 2/3 dos homens com cirrose, associado ao aumento da conversão de estrona em estradiol, e a ginecomastia, né? E aí a gente vê isso, ele é relativamente benigno, tá? Porque é uma proliferação do tecido glandular. Então, para diferenciar, a gente vai palpar a mama do paciente. Quando for uma bolinha durinha, a gente vê que é a ginecomastia, tá? Se for só bem molinha, então é só gordurinha, tá bom? A ascite, então, é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal. A gente já consegue ver no exame físico acima de 1.500 ml, tá? Lembrar que a gente tem algumas semiotécnicas para diagnosticar ascite no abdômen do paciente. Lembrar, então, da técnica de Piparotti. Deixa eu mostrar aqui, acho que tem nessa foto. Então, a técnica de Piparotti, a gente coloca uma mão aqui no meio, dá um peteleco de um lado, sente a onda mecânica viajar aqui pelo líquido até o outro lado. Isso daqui é mais para ascites volumosas. A pesquisa de maciez móvel é aquela que a gente faz a percussão, identifica onde está timpânico, onde está maciço, vira o paciente em decúbito lateral e faz de novo. Onde estava timpânico ficou maciço, onde estava maciço ficou timpânico. Então, mostrando que existe líquido lá dentro, ele mudou de lugar, né?
junto com as alças onde tem o som timpânico. Também a gente tem o semicírculo de Skoda, tá? A hepatomegalia, a gente vê em algumas patologias, principalmente naquelas que a gente vê a hepatopatia congestiva, né, como na síndrome de Budd-Chiari, ou eventualmente quando a gente tem hipertrofia do lobo caudado e do lobo esquerdo, tá? A esplenomegalia, ela é comum, tá? E provavelmente acontece pela hipertensão portal. Lembra que eu falei que a veia porta, os dois ramos que formam ela, é a mesentérica superior e a esplênica, então ali por conta dessa alteração de hemodinâmica acaba gerando ali uma consequência no baço, gerando então a esplenomegalia, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem. Aqui é outra imagem, né, de um paciente com ascite, rarefação dos fâneros, né, ó, quase não tem pelo aqui, tem pelo na barriga. E aqui a gente vê, ó, que é o fígado, né, desse lado o baço, um baço bem grandão, esplenomegalia, tá? E por último, aqui eu vou falar então da circulação colateral, né? Que são esses vasos que surgem na parede do abdômen do paciente cirrótico. Por que isso aparece? Porque a drenagem, né, do sangue lá abdominal, ele tá todo atrapalhado por conta da hipertensão portal. Acaba que o sistema portal ele vai desviar então aquele excesso, né, de volume de sangue, vai para as veias periumbilicais e para a veia umbilical, que a gente nem utilizava mais desde a infância, né? Ela vai ser recanalizada e vai evidenciar aqui essas veias da parede abdominal. E uma das coisas que vai surgir então é esse achado aqui clínico, a gente chama de cabeça de medusa, tá? Que é o achado típico da circulação colateral pela hipertensão portal. Nas extremidades, a gente vai ver o eritema palmar, também causado por alterações hormonais, né, que aumentam o fluxo sanguíneo palmar. Ela também é vista na gravidez, na artrite reumatoide, no hipotireoidismo, tá? As unhas de Moehr, que são essas unhas esbranquiçadas, né? Quer dizer, essa daqui são as unhas de Terry, tá? Essas são as unhas de Terry. E as unhas de Moehr, que são essas que têm essas linhas horizontais esbranquiçadas relacionadas à hipoalbuminemia, tá? O baqueteamento digital é mais comum em doenças colestáticas, como a colangite biliar primária. A gente vê também essa contratura do Puy-Tren, tá? Que é um espessamento e encurtamento da fáscia palmar com deformidades flexoras dos dedos e pode estar relacionado com a formação de radicais livres, por exemplo, na doença hepática alcoólica, tá? Deixa eu passar para frente. E no neurológico a gente vê então as alterações bem típicas, né, da encefalopatia hepática, que tem várias alterações neurológicas, vou mostrar aqui para vocês, e característico o Asterix e o Flapping, que é a mesma coisa, tá? Então a gente tem alguns critérios de Westhaven para graduar a encefalopatia hepática, que seria a falta de atenção, a euforia, a ansiedade, o desempenho prejudicado, distúrbios do sono no grau 1, então o paciente ele fica lentificado, ele não consegue conversar direito, ele fica com a fala arrastada, ele tem distúrbio do sono, por exemplo, como alteração do sono vigília, ele dorme de dia e fica acordado à noite, tá? Já no grau 2, a gente já tem o aparecimento do flapping. Vou mostrar para vocês uma imagem, mas é um tremor assim bem evidente na extremidade.
aumento da letargia, uma desorientação leve no tempo e no espaço, pode ter também uma mudança súbita de personalidade, o paciente às vezes fica mais depressivo ou fica mais agressivo, tá? E também no grau 3 a gente também tem o flapping, mas piora então dessa sonolência, mantém responsível a estímulos e piora da confusão mental, com uma desorientação importante, podendo apresentar um comportamento bizarro, tá? O grau 4 seria o coma. Agora eu vou tentar mostrar para vocês o flap. A gente pede para o paciente deixar a mão bem firme. Pode tentar puxar igual ela fez, mas muitas vezes só dele ficar com a mão firme assim, a mão já dá uma tremidinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês assim, né? Aquela tremidinha bem assim, tá? Esse é o flap do certo? Bom, no laboratório, o que a gente vai avaliar? Vai avaliar aquele perfil hepático, né? Que a gente sempre tem que olhar nas doenças hepáticas. Então, a aminotransferase, a gente vê que a STLT podem estar alteradas, né? E aí vai depender da doença. A gente sabe que a STLT representa as doenças hepatocelulares. Então, elas podem estar pouco alteradas em doença alcoólica, doença gordurosa não alcoólica, mas podem estar muito alteradas, por exemplo, na hepatite autoimune, né? Com níveis aí de 200, 300, por aí, né? Fosfatase alcalina e gama-GT, a gente vê uma elevação nas doenças colestáticas, então nas doenças de vias biliares, tá? Atenção para a gama-GT, que a gente vê ela aumentada nas doenças, por exemplo, de doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? Ela pode estar aumentada também, sem a presença da fosfatase alcalina, então demonstrando que não é uma doença de via biliar, tá? As bilirrubinas, em geral, ela tá normal na cirrose compensada e ela tá aumentada conforme a progressão da doença hepática. Então, por exemplo, quando o paciente ele tá com uma doença muito, muito avançada, com insuficiência hepática ou está descompensado por algum motivo, a gente vê então o aumento das bilirrubinas. A albumina e o tempo de protrombina são os representantes da função hepática. Então, a albumina ela é produzida, ela é sintetizada exclusivamente no fígado, né? E os marcadores de coagulação também são produzidos no fígado. Então, por isso que a gente considera eles os marcadores de função hepática. A hiponatremia ela é mais comum nos pacientes com cirrose e ascite e ela está associada à inabilidade de excretar água livre, tá? Isso resulta, então, em altos níveis de hormônio antidiurético e leva, então, a uma hiponatremia. A síndrome hepatorrenal é uma condição grave dentro da cirrose com hipertensão portal. E o que acontece é uma alteração da função renal, tá? Um aumento da creatinina por conta de uma vasoconstrição renal. É um reflexo, toda aquela alteração hemodinâmica que está acontecendo por conta da hipertensão portal, levando a essa alteração da função renal. Então, ocorre uma vasoconstrição renal com o aumento da creatinina sérica, é uma condição bem grave, a gente tem que correr contra o tempo para conseguir melhorar esse paciente, tá? As alterações hematológicas mais comuns são a plaquetopenia, causada pela hipertensão portal e pela esplenomegalia, que vai fazer aquele sequestro esplênico, ele sequestra até 90% da massa plaquetária que a gente tem.
e não necessariamente é um problema, né, para o paciente. Ele consegue viver só com aquela outra parcela que está circulante, tá? Em geral, se tiver indicação de algum procedimento invasivo, alguma coisa assim, aí sim é indicada transfusão de plaqueta, mas no dia a dia isso não vai fazer falta, tá? A anemia geralmente está relacionada então com sangramento gastrointestinal, com deficiência de ácido fólico, mas também pela toxicidade do álcool, pelo hiperesplenismo, que também sequestra não só a plaqueta, mas os outros componentes do sangue, e eventualmente com supressão medular na anemia aplástica e talvez hemólise, né? Então tudo isso a gente tem que investigar no paciente. A leucopenia também ocorre pelo hiperesplenismo, tá? De exames de imagem, a gente vai ter então o ultrassom de abdômen. O ultrassom de abdômen ele vai demonstrar, é o exame de primeira escolha sempre para a gente investigar. Ele é de baixo risco, não é invasivo, ele é de mais de fácil acesso, ele é menos custoso. A gente vai avaliar então a superfície do fígado que vai estar nodular, a ecogenicidade heterogênea, pode ter também aumento da ecogenicidade, pode ser identificado a atrofia do lobo direito, a hipertrofia do lobo esquerdo e caudado. A gente também vai usar para rastreio de hepatocarcinoma, né, do carcinoma hepatocelular a cada 6 meses. A gente usa também para avaliar a hipertensão portal com aquela avaliação do Doppler, né, que a gente vê o diâmetro da veia porta, vê a presença de veias colaterais, vê a diminuição do fluxo da circulação portal em casos de trombose. A gente avalia também a presença de nódulos hepáticos e também a ascite. Então, aqui nessa imagem, a gente vê, né, que o tecido hepático ele tá heterogêneo, a gente tem aqueles bordos irregulares, né, e nodulares, e o preto aqui representa o líquido, né, a ascite. A tomografia ela é indicada na investigação dos nódulos hepáticos, do hepatocarcinoma e eventualmente da ascite, pensando em uma investigação melhor aí da hipertensão portal. E a gente vê aqui na tomografia que fez a injeção do contraste, e a gente vê esse nódulo aqui que foi corado aqui na fase arterial, e ele tem um washout tardio na fase portal, demonstrando então que existe a suspeita de um hepatocarcinoma, tá? É um achado típico. A ressonância também ela é bem importante, principalmente na investigação dos tumores, né, dos nódulos e dos tumores do fígado. Ela é mais cara, ela tem menos tolerabilidade pelo paciente, ela também pode avaliar o depósito de ferro, por exemplo, nas doenças com sobrecarga de ferro, como a hemocromatose. Ela também pode avaliar a veia porta. Eu vou mostrar para vocês essa imagem aqui, mostrando então que existe aquela janela de sobrecarga do ferro na ressonância, que deixa o fígado preto, tá? Esse aqui é o achado. O médico radiologista ele consegue graduar para a gente essa sobrecarga de ferro, talvez não, muitas vezes indicando a biópsia, né, por ser muito menos invasivo, tá? Outra coisa que a gente avalia aqui para ver a cirrose hepática é a elastografia, que eu já comentei anteriormente com vocês, né? Ela mede a rigidez do tecido hepático e consegue graduar para a gente a fibrose do fígado, né? F1, F2, F3, F4, F4 é a cirrose. A biópsia é o padrão ouro, como eu tinha comentado no início da aula. A gente tem os métodos percutâneo, transjugular, laparoscópico, guiado por radiologia intervencionista. Ela nem sempre é necessária, só quando a gente tem alguma dúvida diagnóstica, tá? Na dúvida diagnóstica, a gente faz a cirrose, faz a biópsia, né? Outra coisa em alguns casos, a gente precisa de uma biópsia pré-tratamento, como é o caso da hepatite autoimune, então a gente também tem indicação da biópsia.
Então, a biópsia hoje em dia, ela fica reservada só para casos bem específicos, tá? Essa aqui é uma imagem, então, de uma biópsia, que a gente vê aqueles nódulos de regeneração envoltos, né, pelas traves fibróticas, tá? Essa classificação aqui, que é uma classificação da cirrose para hepatites virais, principalmente hepatite C, ela não é indicada para todas as doenças, mas eu acho ela, assim, bem de fácil entendimento para a gente ver como que a cirrose ela vai evoluindo, tá? Então, aqui, a gente tem uma classificação, né? F0 é um paciente que não tem nada de fibrose e o F4 é a cirrose. Bom, no F1 a gente tem algumas traves fibróticas aqui no trato portal, a gente vê aqui, né, na imagem da lâmina. Aqui no F2 a gente vê essa fibrose em volta do trato portal e alguns septos, tá? Então a gente vê aqui uns septos fininhos. Aqui no F3 a gente vê o trato portal com fibrose e alguns septos porta a porta, né, que a gente fala, então ligando de um ao outro aqui, ó, que é o que a gente está vendo aqui, ó, querendo formar um esboço de nódulo. E aqui F4, que a gente já vê, então, as traves fibróticas, porta a porta, né, porta a porta e porta centro, aqui é a veia centrolobular, lembra que tem um lóbulo, né? Então, é daqui que vão formando os nódulos da cirrose, tá? E como que a gente faz o diagnóstico, então, sem biópsia? Bom, o paciente ele pode chegar já com uma doença hepática descompensada, ele já chega com ascite, ele já chega com HDA por varizes de esôfago, né? Ele já tem aquela alteração da função hepática. Ou ele já mostra aqui pra gente estigmas de hepatopatia crônica no exame físico, todos aqueles achados, né, do exame físico que eu comentei, ginecomastia, mesentema palmar, telangiectasia, ascite, icterícia, enfim, tem várias coisas, né, que a gente vê. Alterações laboratoriais, então, pertinentes tanto aquele perfil hepático lá das enzimas hepáticas, quanto a função hepática, assim como alterações radiológicas, o fígado reduzido, contornos lobulares, contornos nodulares, contornos serrilhados, né? Achados típicos aí de uma doença hepática crônica. A gente já consegue, nesse contexto, sem biópsia, falar que o paciente é cirrótico. A classificação de Child, né? Child Pug, ela avalia, então, ela é necessária, a gente vai mostrar para vocês duas classificações, né? É necessário, então, para avaliar o prognóstico e a sobrevida do paciente cirrótico. A gente usa, então, eu quero que vocês saibam os critérios, tá? Pelo menos aqui, quais itens que a gente usa. Então, usa bilirrubina, albumina sérica e tempo de protrombina como critérios laboratoriais e 2 critérios clínicos, né? Ascite e encefalopatia hepática. A gente vai graduando, tá? Dando pontos aqui para esses pacientes e conforme a pontuação a gente classifica o prognóstico e a sobrevida desse paciente. Que vai ser, então, pontuando de 5 a 6, é um Child A, com 100% de chance em sobrevida em 1 ano e 85% de chance de sobrevida em 2 anos. De 7 a 9, um Child B, que tem uma chance de sobrevida de 81% em 1 ano e 57% em 2 anos, ou como já cai, né? E um Child C, pontuando de 10 a 15, 45% de chance de sobrevida em 1 ano e 85% de sobrevida em 2 anos, tá? Então, a gente sabe que o paciente Child C é o paciente que está evoluindo pior, né? Isso não é fixo, a gente consegue mudar ele de graduação, tá? A outra classificação é o MELD, né? O Model for End-Stage Liver Disease. A gente usa aqui, nesse caso, bilirrubina, INR e creatinina, tá? E a gente usa calculadora online, tá? Para fazer isso daqui, não precisa fazer essa conta à mão. E aqui a gente vai ver a mortalidade em 3 meses. Então, ó, MELD de 40 ou mais, riscos de 100% de mortalidade em 3 meses, 30, 39, 83% de mortalidade em 3 meses,
20 a 29, 76% de mortalidade em 3 meses, 10 a 19, 27% de mortalidade em 3 meses, e menor do que 10, o risco é de 4%. Então, por isso que a gente atualmente começa a listar esse paciente para transplante hepático com MELD acima de 15, tá? Porque aqui nesse período começa a aumentar. O paciente que vai transplantar mesmo aquele MELD que tá perto aqui de 28, 29, tá? E as mensagens finais da aula são que a cirrose hepática é a distorção da arquitetura hepática com formação de nódulos. A agressão do parênquima hepático ela estimula a liberação de citocinas que irão ativar as células estreladas produtoras de colágeno e consequentemente, a fibrose. A cirrose hepática aumenta a resistência sanguínea advinda da veia porta, o que causa alterações vasculares e hemodinâmicas importantes. Os agentes etiológicos incluem infecções virais, alterações metabólicas, biliares e autoimunes, além do álcool e outras medicações. A cirrose, ela evolui com complicações graves e o carcinoma hepatocelular. As manifestações clínicas são muito variadas e as alterações laboratoriais elas podem estar relacionadas com a causa base. Os exames de imagem são importantes no estadiamento da doença, mas a gente sabe que o padrão ouro é a biópsia hepática, tá? Todo paciente cirrótico ele deve ser avaliado pelos scores de Child-Pugh e MELD, né, para a gente ir classificando se esse paciente ele tá estável, se ele tá melhorando, se ele tá piorando, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigada, viu? Fico à disposição aí para vocês para as dúvidas, tá? Até mais.